Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Olá, bom dia, manhã de sábado, 27 de julho de 2019, o friozinho deu uma trégua aí, dia bonito, sol brilhando. Eu sou Luciane Mamoré e nós estamos começando aqui o Viva Casa CBN. O programa, você sabe, é uma parceria entre a CBN e a Casa Cor, e você pode acompanhar pelo Dial, mas também pode fazê-lo pelo Facebook. Nós estamos ao vivo no @CBN Campo Grande. Se perder alguma parte, alguma coisa, quiser conferir de novo, toda a programação fica no cbncampogrande.com.br. Confere lá, todos os programas estão listados, né, no site da CBN. E também, se quiser contribuir, mandar alguma pergunta e tal, pelo WhatsApp 999-323500. Gente, a gente está falando muito sobre a Casa Cor São Paulo. A Casa Cor São Paulo está chegando aí na reta final. Tem mais uma semaninha, até o dia 4 de agosto. E outras mostras continuam pelo Brasil. O tema Planeta Casa não termina, junto com a Casa Cor São Paulo. Elas seguem outras mostras. A Casa Cor Santa Catarina está no ar, volta a Balneário Camboriú, a primeira edição que havia sido feita em 2017, ano passado não teve, está de volta na cidade, a edição 2019, são 24 ambientes assinados por 41 arquitetos, designers de interior, paisagistas, de toda a região sul. Além de Santa Catarina, a mostra recebe também o trabalho de profissionais do Paraná e do Rio Grande do Sul. E por falar no Rio Grande do Sul, Porto Alegre também está com a mostra no ar. Foi inaugurada agora, recentemente, fica até setembro. A Casa Cor Rio Grande do Sul, esse ano está ocupando um antigo prédio de um hospital. Um modelo parecido que foi feito aqui na Casa Cor Mato Grosso do Sul, que fez no Hospital de Câncer, aqui em Campo Grande, a edição 2014. Depois eu vou trazer mais informações sobre a mostra. Está muito bacana, tem muita coisa para comentar sobre lá. E eu sei que aqui no estado tem muito gaúcho, sei que tem parente, amigos lá no Rio Grande do Sul. Se programe para visitar a mostra que vai até o início de setembro, dar uma chegadinha lá em Porto Alegre. Bom, então hoje vamos começar agora o programa, o tema de hoje. E para o programa desse sábado, a gente selecionou para falar um pouco sobre a arquitetura e a criança. E como que ela interfere aí nas escolhas do projeto, das decisões de decoração. E para bater um papo aqui comigo, eu estou recebendo aqui no estúdio duas profissionais do elenco Casa Cor 2014. Coincidentemente, que a gente acabou de falar do elenco Casa Cor 2014, duas grandes profissionais, arquitetas, a Charis Guarnieri. Bem-vinda, Charis. Obrigada pela oportunidade de estar explicando alguma coisa sobre esse tema. E também a arquiteta Débora Nunes. Bem-vinda, Débora. Bom dia. Bom, as meninas, além de profissionais, são mães, então vivem na pele tanto dos clientes como na própria experiência de vida, né? A Charis é mãe de 2 meninos, aliás, mães de meninos, as duas, né? É verdade. A Charis é mãe de 2 meninos, o Otto e o Olavo, e a Débora do Elias, pequenininhos, né? O Olavo tá aí com 3 meses, acabou de chegar nesse mundo. E eu queria que vocês, primeiro, dissessem se essa experiência de ser mãe muda na hora de receber uma outra mãe que está construindo, se essa experiência alterou também a visão na hora do projeto. Charis, você acha que isso... Com certeza. Eu já atuo desde 2009, então já tinha feito, antes de ser mãe, vários projetos relacionados à criança, infantis, escola, quartos infantis e casas que tinham crianças e que teriam que ser adaptadas para elas, né? E depois de ser mãe, você começa a ter a vivência do dia a dia e entender um pouco melhor. Por exemplo, a criança ela acorda várias vezes de noite, você tem que ter esses espaços preparados, por exemplo, um quarto infantil preparado para esse dia, assim, essa sequência de fatos que acontece com a criança, né? E só vivendo que você vai tendo uma noção um pouco maior disso. Então, ajuda bastante a você ter uma... A vivência altera, né? Te contribui. Você sente a mesma coisa, Débora? Eu entendi mais com a experiência que não existe regra.
nenhuma. Quando a gente pensa no dia a dia da mãe, do pai com as crianças. Cada família funciona de um jeito, cada bebê é diferente. Até na questão de acordar de noite, tem bebê que não acorda, tem mãe que tem facilidade para amamentar, tem mãe que tem dificuldade e precisa se isolar para fazer isso. Então eu senti que essa diferença é gritante, é muito grande, de caso para caso, depois que eu fui mãe. Porque tudo que eu vi de experiência como profissional, a maioria não valia para mim. Então, a minha situação era diferente. Quando eu fui fazer para mim, era diferente de quando eu fiz para outros clientes. Uhum. E que às vezes, por mais que você prepare tudo, às vezes você nem utiliza tudo. Exatamente. Ou às vezes você precisa de alguma coisa diferente para se adequar a você. O que você achou que não era necessário, acaba sendo também. Talvez tenha, então, aberto uma sensibilidade maior na hora do briefing, assim, que a outra mãe chega com... que você já não julga mais. Ah, não é assim, precisa fazer um projeto próximo, pelo menos do olhar do que foi feito no anterior, para replicar as mesmas ideias em termos de, sei lá, de uso mesmo, de funcionalidade, que eu acho que é o que a gente o briefing, eu acho que ele aumentou um pouquinho mais em relação ao dia a dia da casa, entender como que funciona a família. Se é uma família, por exemplo, que recebe bastante gente, se aprofundar um pouquinho mais na estrutura da família para talvez atender o máximo possível do que ela necessite depois. Mas às vezes pode ser que ela também necessite de alguma coisa diferenciada também. Às vezes depende de como a criança é também, né? Tem criança, eu tenho 2 agora, eu vi. O primeiro é totalmente diferente do segundo. Então, a criança, ela é diferente também, né? A necessidade delas é um pouquinho... são diversas, mesmo dentro da mesma família, mesmo né? dentro da mesma família. O briefing de uma família com criança ou esperando uma criança é completamente diferente do briefing de uma família sem crianças. E varia de situação para situação também, como a Charis falou. Uma família que gira em torno da criança é diferente de uma família que quer conter a criança dentro do espaço dela. É muito relativo. Não dá para generalizar nada. Agora, hoje existe uma tendência assim, de projetos muito abertos, de projetos muito integrados. Segue uma visão, mesmo tendo criança, segue essa mesma visão. É possível empregar esse tipo de projeto em espaços com crianças pequenas? A gente está falando de criança pequena, né? De crianças pequenas. Eu acho que até o espaço integrado ele acaba ajudando, auxiliando na fiscalização de quem é o responsável por ela, né? Ou babá, ou pai, ou mãe. Porque hoje em dia também a estrutura familiar está um pouquinho diferente. A poder deixar a criança mais livre e poder visualizar ela no campo de visão possível, né? Então, assim, esses espaços integrados eu até acho muito, muito bom para a questão de quem tem criança em casa. Facilita muito mais a vida de quem está cuidando, de quem está ali olhando. Poder visualizar a criança Você não precisa deixar o seu cotidiano para viver o cotidiano da criança, porque você está junto. Os espaços são os mesmos, está tudo integrado. Você integrar com organização, isso não atrapalha o cotidiano nem da criança, nem o cotidiano do adulto que está com essa criança. Segue, então, assim, os projetos integrados são mesmo... Vieram para ficar, vocês acham? Que os projetos integrados, uma hora, vão ser transformados? Eu acredito que não. Vieram para ficar. Faz parte da vida moderna. Né? A gente vive... Já não tem mais espaços isolados, já é a coisa da conectividade. Exatamente. Né? Conectividade, bem isso. A gente vive todos os espaços ao mesmo tempo hoje em dia. Então não tem como separar mais. Débora, você estava falando para a gente, antes de começar o programa, que você já foi procurada por famílias de obras que você tinha executado, voltou para arrumar, consertar, vamos dizer assim, para a chegada da criança. Como que é esse olhar? É o que a gente estava comentando antes. Quando a gente faz um projeto que não envolve a criança, as prioridades, elas são as mesmas, mas em ordens diferentes. Quando a criança vem, a segurança passa a ser o primeiro quesito de tudo.
Então, elementos que antes não tinham problema de estar mais embaixo, de estarem expostos, começam a causar medo. Uma adega com garrafas abertas, sem porta, sem chave, um bar um pouco mais baixo, são coisas que a gente volta para resolver, para arrumar e continuar fazendo com que aquele projeto sirva para a casa que ele foi feito, para o dia a dia, e que fique seguro para a criança que está chegando. Essa coisa vai de família para família também, encontrar o que ela acha arriscado ou não. Como eu falei, tem coisas que eu acho que mesmo a criança que não tem essa investigação, essa vontade, por exemplo, abre as coisas, é uma criança um pouquinho, essa curiosidade, eu acho que tem coisas que não tem como deixar mesmo abaixo, por exemplo, medicamento, produtos de limpeza, água sanitária, são coisas que não tem para que arriscar. Então, uma lavanderia, se você quiser deixar aberto, você vai deixar aberto, mas sobe todos os produtos de limpeza, inverte a ordem e readequa essa casa para a chegada da criança, né? Assim, a hora que a criança começar a engatinhar, começar a andar, ela vai querer, vai ter essa curiosidade de abrir, mexer, né? de mexer. Pode ter ou não, né? Igual a Débora estava falando, não existe uma regra, né? Tem criança que tem esse temperamento, mas é melhor ter cautela, O que né? eu fiz, particularmente, por isso que eu falo, cada pessoa, na minha casa, eu de início coloquei tem uns objetos, fixadores de silicone que você coloca numa porta e outra pessoa, ela não consegue abrir a criança. Que é super simples, né? Super simples, você compra em loja de na utensílios, rua, de utensílios, E a partir do momento que eu vi que ela não mexia muito, agora eu não sei como que vai ser o meu segundo, mas ele pode ser mais curioso. Então, tem que ter a preocupação inicial realmente de não deixar nada exposto para ela. E esses pequenos utensílios que encontra em lojas de variedades, assim, né? Sim, o famoso tem de tudo. Uhum. No tem de tudo você acha várias opções de travas para gavetas, para portas. Tem uns silicones para colocar nas tomadas também, porque a criança, a primeira coisa, o meu começou a engatinhar, que é colocar o dedo onde ela acha diferente, não né? só o dedo, como todos os brinquedos. Né? Os brinquedos, Então, ela é curiosa por ela, né? E eu coloquei. A partir do momento que eu senti não mais a necessidade, porque ele não mexia mais, eu tirei. Isso aí, na verdade, esse trabalho não precisa exatamente da volta de um profissional para readaptação. Isso é simplesmente um olhar da mãe, da família, para fazer. Mas outros precisam, né? Tipo, tirar a adega de lugar, mudar, repensar. Muitas vezes, espaços. Ambientes planejados, né? Móveis fixos. Né? Marcenaria. Vão precisar dessa mudança. Eu tenho um caso de um cliente também que eu revesti a prateleira do home todinha de espelho bisotado, então ficou com quinas. A hora que teve uma criança, a gente retirou e colocou um MDF por cima, né? Então também tem coisas que a gente tem que... Tem risco de quebrar, não tem? Assim, apesar de ser espesso, o espelho... Tem um risco da criança bater e quebrar, né? E se machucar, porque fica com ponta, né? O bisotado, ele então, já um fica espelho mais fino. muito baixo também não é uma boa opção. Não é uma boa opção, não. Certo. Tá certo. Meninas, nós estamos falando sobre arquitetura e a criança, estamos falando de cara, falamos de segurança, que eu acho que é o que mais impacta, mais preocupa as mães e os pais, enfim, a família como um todo. Mas depois, agora vou ter que fazer um intervalo para a gente ouvir o repórter CBN. E a gente já volta falando sobre outras escolhas de decoração. Então, vamos fazer esse intervalo. Estão dando um pouquinho mais de espaço, porque depois, para falar assim, um pouco das escolhas de cores, um pouco desse quarto de bebê, como faz para ele seguir com uma longevidade um pouco maior. Antes de entrar de cara numa outra obra, a gente já volta para falar sobre isso. Estamos de volta com o Viva Casa CBN. Hoje nós estamos falando sobre a criança e a arquitetura. A criança é dona quase do projeto, pelo que eu estou percebendo. Ela impacta muito na decisão das famílias, de como definir o projeto. E a gente falou no primeiro bloco muito sobre segurança e é um tema vivo na vida das famílias. E a gente
vai avançar, porém eu quero falar de novo um pouco mais sobre segurança. Vocês estavam falando das decisões individuais de vocês, como mães e profissionais, nas escolhas dos objetos de decoração. A Débora estava dizendo que preferiu trocar Isso. algumas peças. Eu achei que por uma facilidade, por eu poder relaxar na hora de brincar com ele em casa, na hora de estar com ele em casa, eu preferi trocar os enfeites que eu tenho baixo em casa por peças que não quebram, que ele mesmo assim ainda não pode pegar, mas se pegar, não vai machucar ninguém. Simplesmente uma alteração de lugares ou você comprou outras coisas e guardou? Eu remanejei e adquiri algumas coisas, mas não guardei. Eu só remanejei o que tinha quebrável, Uhum. que era mais baixo em casa, e comprei algumas peças que não quebram para substituir. Já para o Otto, você não tomou essa providência, não foi preciso, né, Charles? Não. É que o filho da Débora tá com 1 ano, ele tá na fase. Começando. Eu Descobri. algumas peças de vidro de início, que nem eu falei da tomada, eu coloquei, mas vi que ele não. Então foi uma decisão por ele não Foi ser no dia a tão- dia, você foi tomando essas... Aí ele tá com 2 anos e meio agora, eu tenho todos os meus objetos, tenho vidro, tenho murano em cima do rack, então ele não mexe foi mesmo. preciso mudar. É o que a gente estava falando, né? Que vai de criança para criança, vai de família para Exatamente. família. A Débora disse que A foi uma gente vai decisão muito sentindo, mais né? dela do que do Elias, né? Sim, ele na verdade não tem esse estímulo por enquanto, né? Aham. De querer pegar, de querer mexer. Mas eu optei por querer não me preocupar com o assunto, Certo. Foi uma decisão muito mais tua do que... do que uma necessidade Vocês dele. estavam falando de outros objetos. Tem o abridor de correspondência, que é uma peça decorativa, que Aham. você falou de faca, né? Faca normalmente não está baixo. Não, tá Mas não. existem alguns objetos que se transformam nisso, né? Tem um objeto que a gente sempre coloca numa mesa de centro, né? Que é a lupa e o abridor de cartas. O abridor de cartas, Que é por uma- exemplo, para uma Uma casa. referência a uma coisa antiga. E numa casa que tem crianças é uma arma mesmo. Então é melhor deixar, não arriscar. Né? Uhum. Não coloca. Tem um objeto que agora está usando muito também, parece um ouriço. É um objeto feito com aço. E ele é bem pontiagudo também. Todas as lojas de decoração agora tem. Mas quem tem criança também... É preciso ter essa atenção. E escada, né, gente? Acho que escada é uma das coisas Com que mais certeza. apavoram as mães, né? Uhum, É Sobrados. uhum. Não tem jeito. Vai ter um momento que vai ficar Tem uma que ser coisa agradinha. feia no meio da casa. Vai ter um é. cercadinho. Não tem muito jeito, né, E gente? você pode fazer o cercadinho de acordo com o estilo. Se é de vidro, você de repente pode fazer um material mais leve, com cabo de aço, com alguma coisa. Você pode fazer esse objeto. Para fechar essa escada mesmo, né? Porque a não fica escada feio. realmente é... Eu tô em processo de construção da minha casa agora. Estou saindo daqui, eu tô indo para uma outra. E eu moro numa casa terra e estou indo para um sobrado. Uhum. A gente optou por fechar mesmo a escada. Então, no patamar do piso superior, tem uma porta de vidro que vai do chão até o teto. Então, foi um jeito que eu encontrei de deixar seguro e não deixar feio. Não atrapalhar o que eu tinha proposto para a minha escada. Você é uma família em formação, né? Que você tem um filho pequenininho, provavelmente terá Durante outro, muito vai tempo eu por ainda outro vou ter essa tempo. preocupação. Então é melhor que, assim, se a família puder, né, ter essa privilégio de se organizar para receber, é melhor pensar realmente em todos esses pontos, né? Tá certo. Meninas, vamos falar agora, segurança é um dos pontos realmente importantes, mas como que a mãe grávida, toda grávida, a gente estava falando um pouco no bastidor que as ginecologistas, as obstetras ficam nervosas, que diz que toda grávida arruma uma obra, e é verdade. Quando não é da casa inteira, é pelo menos do quarto do bebê. Como que esse quarto do bebê pode se transformar o quarto do menininho, o quarto da menininha, ter uma longevidade um pouco maior? Já se pensa nisso? Porque, assim, é tão rápido que esse bebê vira uma criança grande, grandinha, pelo menos. Como que é essa escolha para vocês?
Para mim, um projeto evolutivo é uma tendência de mercado não só na área de crianças, né? Não pensando só em crianças. Você pensar num projeto que evolua conforme a família vai evoluindo, aumentando, crescendo, ficando mais velho, você está fazendo com que eles curtam mais o que você está produzindo para eles. Então, pensar no quarto do bebê já com a ideia de que ele vai evoluir para um quarto de primeira infância. É muito rápido, né? Tudo muito rápido, É muito né? rápido. E, assim, eu acho que é necessário também. Né? Não adianta ele ficar bonitinho e durar um ano só. Uhum. Ele precisa evoluir junto com a criança. E para isso, Um hoje ano eu em não dia... digo, mas pelo menos, tipo assim, um bebê, digamos, até pelo menos 2 anos, vamos contar que seja bebê ainda, né? Ainda Mas pode ser depois de berço. 2 anos já é uma... Os berços hoje em dia até eles se Eles transformam são em evolutivos. cama, eles se transformam em cama, mas às vezes ao mesmo tempo também você utilizar papéis de parede, adesivos que atendam a fase bebê deles, depois só troca o papel de parede, Exatamente. Uhum. né? Troca um objeto, tira a cômoda, porque a cômoda de repente não vai mais servir, o trocador, né? É porque a cômoda é muito usada como trocador ali, a base Aham. dela, né? Então tem coisas que a gente vai retirar, mas você pode inserir outra coisa no local, entendeu? Como um objeto para ela usar ali, uma mesinha para ela pintar, né? Hoje em dia tem essa tendência da criança usar mais os espaços, inclusive o quarto dela, né? Então, essa evolução de um quarto de bebê para o quarto de criança não é difícil. Fala um pouco mais sobre essa tendência da criança usar mais os espaços. Como assim? Hoje em dia, com a internet, a gente tem mais acesso à forma educacional também de como a gente vai lidar com os filhos, né? Então, veio essa questão montessoriana, Pickler, Reggio Emilia, que são sistemas educacionais que fazem com que a criança utilize mais o espaço, que tudo esteja abaixo. Você acha que isso tem Ele que tenha... incorporar na casa também, nas famílias? Eu esse acho olhar? que isso estimula muito a criatividade. Isso já foi até constatado, que estimula a criatividade da criança, a investigação dela, A né? autoestima. Autoestima. Não ficar falando segurança não, na sua não, própria não, né? decisão. Não ficar falando não pode, não deixa. Então, assim, deixar um pouco mais livre a criança pro uso Deixar o das livro coisas. para ela ler a hora que ela quiser, o brinquedo para ela pintar. Ela sabe que ela não pode pintar a parede. Você vai explicar isso. Ou você vai deixar um papel na parede para ela fazer aquilo naquele local. Ou uma tinta, que hoje em dia, né, que a gente tem uma tinta que você pode pintar por cima, ou Tem uns de papéis de giz. parede de colorir também, super legais. Então tem várias. Nessa parede você pode, na outra não pode. Mas deixa ela criar, deixa ela fazer o que ela tem vontade. Porque você vai ficar bloqueando ela de fazer as vontades que ela tem, de repente, uma criatividade legal, que ela tá com vontade de inventar uma historinha, um fantoche, deixar tudo embaixo. O que é né? da criança é para a criança a hora que ela quiser. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Não precisa ler o livro só a hora que alguém for buscar o livro para ela. Ela pode pegar quando ela quiser. Deixar É mais ou menos essa a ideia. Deixar acessível. Eu acho que foi um pouco do que a Débora falou da sua decisão de mudar para deixar ele poder explorar, né, Débora? Isso. Poder pegar mesmo as Isso. coisas que ele achar interessante. Porque essa coisa de o tempo todo falar não, é cansativo. Bloqueia, eu acho que a O criança. não é E pros dois necessário. lados, né? Pra mãe também ficar o tempo todo tendo de falar não. Claro que o não, com certeza. O não é necessário, mas ele não precisa ser regra toda hora, né? Não ficar ficar ostensivo, né? Esse não, Exatamente. deixar fluir a criatividade, como você estava falando, né, Que nem Charles? a parede para ele pintar. Ele sabe que é naquela, na outra não. Você fala não, né? Você Limitar, tem que falar né? Não, mas deixa ela criar, né? Deixa ela investigar, que isso faz bem para ela. Então, eu acho que esses detalhes de papel de parede, olhar, quais são as dicas, assim, para essa mãe que precisa fazer essa transformação? Cor, sempre. Mudar uma tinta ou papel de parede. Né? A questão do enxoval também vai mudar, porque a cama vai mudar. São decorações que você pode alterar e mudar de acordo com o que a criança gosta até depois. Agora, muitos quartos têm o berço e tem uma cama para a mãe ou para o pai ajudar, ou alguma pessoa que precisar
descansar ali no mesmo quarto. Essa cama, depois, ela já pode ser a própria cama da cama da criança, né? criança, sim. Uhum. Já faz um... Cada vez menos elas estão cabendo dentro dos Porque quartos os quartos estão muito infantis. pequenos. Eu lembro quando a minha Principalmente filha de nasceu, não apartamento. cabia. É. No quarto dela, realmente não cabia. Era no muito máximo uma difícil. poltrona e É muito difícil achar um apartamento que a gente consiga colocar. o berço. Trocador, berço, poltrona, cama auxiliar, guarda-roupa. Os espaços estão menores. Uhum. A gente está vivendo em espaços menores. Então, Então, esses eles precisam berços ser que mais têm uma utilizados. longevidade maior, esses berços que viram mini camas, vamos dizer assim, que ficam com a criança até os uns 5 anos, 4, 5 Sim. anos talvez, seja uma opção fundamental na escolha desse quarto de bebê, né? Com certeza. Eu acho bárbaro. Tudo para mim que evolui de acordo com a sua necessidade, eu acho bárbaro. Eu acho que tem a ver com economia também de dinheiro, tem a ver com economia de Sustentabilidade, material. que a gente estava exatamente. falando tanto, né? Uma coisa que você adquire e você consegue viver mais tempo com ela, para mim, torna até o outro meio inviável. Uhum. E eu vou tão cobrando aqui, eu vou ter que fazer um intervalo. Depois eu quero que vocês, eu vou fazer uma provocação. Se tem diferença entre meninas e meninos dentro desse projeto? Já voltamos, gente. Viva a Casa CBN, com Luciane Mamoré. Estamos de volta, estamos falando sobre criança e arquitetura, 10h22 agora. Estou aqui com a Charles Guarnieri, com a Débora Nunes. Elas estão fazendo a experiência delas de profissionais e também de mães e tia, né? Estamos rindo um pouco porque eu confesso, eu amo criança pequena, de todas as idades. E a Charles estava comentando que tem uma experiência familiar, que tua mãe trouxe uma arquiteta quando você tinha uns 10 anos e você nunca foi perguntada sobre para dar opinião sobre essas decisões. E agora as crianças estão ativas nesse processo. E elas contribuem muito para o projeto, com ideias, com umas sacadas diferentes que a gente não tem, é uma visão completamente diferente do mundo. Então, elas adicionam muito no projeto que é feito para elas. Então, elas trazem esse olhar criativo que, às vezes, o profissional está já nesse dia a dia, nessa rotina, às vezes acostumada em fazer aquele cronograma, vamos chamar assim. São desafios gostosos, que eles trazem, às vezes, uns pedidos inusitados que desafiam a nossa criatividade e o nosso desenvolvimento de projeto. É um então, olhar um muito pouco de bom sonho, fazer. né? Que muitas vezes ele... Isso eu acho bom para criança, porque ela aprende a gostar do espaço dela, aprende a cuidar dos objetos dela. Coisa que antigamente, lógico, a gente cuidava de uma outra maneira, mas agora eles passam a ter amor e apego. Eu ajudei a criar. Valorização, a valorização, né? Então, acho que isso é bem bacana, assim. A valorização desde a tomada de decisão, ajudar, auxiliar, claro que a última palavra sempre é dos pais. com certeza. é dos adultos, porém, esse olhar, essa aproximação depois reverbera no uso. Sim. Né? Uhum. Vocês notam isso? Com certeza, a gente tem... a humanidade tem uma tendência de cuidar o que ela conhece, né? Então, se eu fiz parte do projeto, se eu dei opinião, esse projeto é meu. Né? Que tipo de opinião que você tem recebido aí, Débora? Eu tive um pedido agora de uma passagem secreta dentro do quarto, que era assim, na verdade, todo o projeto partiu da passagem secreta desse ambiente. Então, eu tinha que criar uma passagem secreta, ele foi o ponto principal da minha ideia. Primeiro eu criei a passagem secreta, depois eu fiz o resto do quarto, entendeu? E essas coisas, essas escolhas de passagem secreta, de algo muito particular no projeto, depois vai ter a longevidade do que a gente estava falando um pouco antes? É aí que a gente precisa quebrar a cabeça para fazer. Porque precisei criar uma passagem secreta que não fosse uma coisa que fosse dificultar para ela poder usar o quarto mais velha. Né? Então, a passagem secreta, no caso dela, é uma porta que esconde a porta do banheiro.
Na verdade, essa coisa do banheiro, que foi na década de 70, ficou muito, né? O guarda-roupa todo e uma porta era do banheiro. Isso era uma coisa encantadora, como se o banheiro tivesse mesmo numa passagem secreta. A proposta, na verdade, nada mais é que uma releitura disso tudo. Então, sempre tem esse ciclo, né? Sempre é o que foi tendência, de alguma forma volta, nem que seja num olhar mais lúdico, como uma passagem secreta. Vocês percebem isso também nos usos com a mudança gritante de que agora a criança tem voz e vez, né, de Charles. Vocês notam uma volta, algumas coisas assim, brinquedos de madeira, não sei. Sim. Tudo é meio cíclico, né? Em todas as áreas artísticas e criativas é meio cíclico. Essa volta dos brinquedos de madeira eu tô vendo, é bem forte isso. Vem por causa desse conhecimento mais nas técnicas da educação, que seria o método montessoriano, Pickler, Reggio Emilia, que eles não são objetos prontos, que fazem barulho, que tem luz. Você, a partir daquele objeto de madeira que não tem nada, você cria, você elabora, você sonha com aquilo. Então, vem dentro desses métodos tem uma volta desse tipo de acesso. Existem muitos... área mais criatividade do que pronto, vindo da indústria. Pronto, né? Existem muitos estudos também que apontam que elementos naturais acalmam a criança. Brincar com terra, com água, com madeira, com elementos naturais, deixa a criança mais tranquila. Então tem que ter um espaço, aí com certeza na área externa da casa, privilegiar. E quando a gente está falando de casa, né? Mas os apartamentos têm as áreas de lazer. Sim, o apartamento tem área de lazer comum e você pode trazer também muita coisa natural para dentro de casa. Como? Como o quê, por exemplo? Num apartamento, por exemplo, se a gente tem lá um espaço na sacada que vai receber luz, que vai possibilitar aguar as plantas, a gente pode fazer um jardim de vasos. Né? Já é trazer a natureza para dentro de casa do mesmo jeito. Como fazer para que a criança não invada tudo, assim, que os brinquedos não venham para a sala, que tenha um espaço que ela possa, como diz a Chares, aqui, rabisca aqui. Então, assim, ter um espaço controlado para esse organização brincar. E planejamento, para mim, isso é essencial. Porque muitas vezes a criança abriga a casa toda, assim, fica aquela... a hora que ela abre o saco de brinquedos... aí não tem jeito, vai ter um momento que não tem jeito. Não tem mais vez, a casa, né, não é mais dos pais, né? E precisa ter um espaço adulto também, claro, né? Com certeza. Sim. A criança, ela precisa também ter essa segurança, né? Ela também, se ela viver num espaço que é todo colorido, cheio de brinquedos, sem organização, ela vai ficar assim também, é uma influência para ela depois também. Então, assim, a gente tem, são caixas organizadoras de MDF, que podem ser embutidas em armários, tem sacos mesmo de brinquedo, tem algum espaço, algum quarto que ela possa fazer, guardar. Esconderijos. Os esconderijos. A gente tem toda uma psicologia. Então, você acha que assim, a funcionalidade na organização é fundamental? Num espaço, qualquer espaço, mas espaço com criança, sobretudo, é isso? Se você não tiver onde guardar, vai ficar bagunçado. Acho que a regra é essa. Então, a gente poderia resumir que é funcionalidade, o olhar para a segurança que vocês estavam falando e deixar a criança ajudar nessa funcionalidade. Sim, vai contribuir muito. Tá bom. Meninas, estamos chegando ao fim, nosso horário, programa Viva a Casa CBN. Eu recebi hoje a Chares Guarnieri, a Débora Nunes, as duas arquitetas, falando um pouco sobre crianças e arquitetura. Eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Tá bom, estejam sempre bem-vindas. Bom dia. Semana que vem eu volto com outros assuntos sobre esse mundo maravilhoso que é onde a gente mora. Salve! Até lá! Viva a Casa CBN, com Luciane Mamoré.